Só que para uma acústica de uma sala, né, a gente vai ter isso nas duas pontas sendo o máximo de pressão sonora e no centro sendo um ponto de nó, tá? Então, é basicamente o que acontece nas nossas salas. Então, olha só que bacana aqui, ó. Esse aqui é uma onda estacionária, tá? O que que é isso? Não sei se a animação vai estar vindo bem para vocês aí, mas assim, uma onda aqui, a onda azul, ela está se deslocando para o lado direito da tela, tá? Então ela está andando para o lado direito e uma onda vermelha está andando para o lado esquerdo. Então, o que que é isso? É como se fosse assim uma fonte sonora dentro da sala, está gerando um som que bate na parede e volta. Então, em um certo local ali, essas ondas vão se juntar, né? Ou vão ter efeitos construtivos ou destrutivos, né? E essa onda preta seria justamente o somatório entre essas duas ondas, né? O interessante é que pode acontecer, né, para uma certa frequência em específico, justamente isso aí que está ocorrendo aí, né? Alguns pontos que a gente chama de nós, né, esses pontinhos vermelhos aqui, são onde a pressão sonora é basicamente nula, né? Ou idealmente nula, né? Vamos dizer assim. Então a gente não tem ali uma pressão sonora muito elevada para aquela frequência em específico. E tem outras regiões que essa variação de amplitude aqui dessa onda é mais acentuada, né? Então a gente vai ter variações significativas aí de amplitude. Então, isso pode ocorrer para diversas frequências diferentes, né? Sempre ocorrem várias frequências, tá? Aqui, se a gente for pensar que é uma corda, né? Por exemplo, se eu estou recitando a corda de um lado e daí essa onda vai, bate lá do outro lado e volta, né? Por exemplo, numa terminação rígida, alguma coisa do gênero, a gente consegue observar isso em termos da velocidade que essa corda vai para cima e para baixo, né? E então tem até uma animação aqui que é bacana, que assim em câmera lenta, que dá para ver justamente isso, tá? Então do lado esquerdo aqui é um excitador, né? Que fica ali com uma certa frequência jogando essa corda para cima e para baixo. E a onda vai e bate lá no outro canto, onde está sendo segurada, né? Ela está sendo presa. Então aqui o que acontece? Ao estabelecer essa onda estacionária, né, que a gente chama onda estacionária, ela fica vibrando então nesse modo de vibração, primeiro modo, tá? Então aqui vamos dizer assim, nos cantos aqui onde foi preso aqui, onde está sendo excitado aqui, ó, essa onda tem uma velocidade de partícula aqui desse lado, né, vamos dizer assim, né, mas lá do outro ela está parada, né? Com o som, a coisa é mais ou menos parecida. Tu pode pensar que são duas paredes rígidas, só que ao invés de tu ter um ponto de nó na parede, né, de velocidade ali zero ali, por exemplo, onde a corda tá presa, né? Você pode pensar que ali, como é uma parede, você está chegando com uma onda, ela está comprimindo o ar ali e depois voltando essa onda. Então, comprimir o ar quer dizer que você está alterando ali a amplitude. Então seria um máximo de pressão que você tem na parede, tá? Então é só um pouquinho diferente da corda em relação a isso, mas o fenômeno é o mesmo, tá? Então aqui, esse aqui seria o primeiro modo de vibração dessa corda, né? Então ela gira aqui nesse sentido. Só que para uma acústica de uma sala, né, a gente vai ter isso nas duas pontas sendo o máximo de pressão sonora e no centro sendo um ponto de nó, tá? Então, é basicamente o que acontece nas nossas salas. Aqui, ó, vamos para um segundo modo de vibração, tá? Que seria agora, então, pegar esse comprimento, se vocês observarem, é como se fosse meio comprimento de onda, né? Aqui, ele equivale a um comprimento de onda. Então, olha só como é que ela se comporta, né? Então, vai ter um ponto aqui no centro que ela vibra pouco, né? Que tem esse ponto de nodal, e depois duas barrigas aqui, vamos dizer assim, onde essa corda fica indo para cima e para baixo, tá? Então, com a acústica da sala também vai acontecer, então, esses modos acústicos de mais altas ordens também. Então, são tudo múltiplos, né? Então, tinha um comprimento de onda, se eu pegar esse comprimento e fizer
dividido por 2, eu vou ter esse outro fenômeno, e assim segue, tá? Então, olha aqui, por exemplo, um terceiro modo, tá? Então, olha aqui, o cara está mostrando esses pontos nodais, né? Esses pontos de maior vibração. Não sei se está dando velocidade suficiente para vocês, mas é justamente isso. Então, aí agora vai mostrar em câmera lenta isso aí também. Ó. Tá? Então, é justamente esses movimentos aí que a gente observa quando tem essas ondas estacionárias. Isso acontece quando tem paredes paralelas, né? Então, essa onda vai e volta, tanto no piso e teto, quanto nas paredes laterais, né? Não importa a dimensão. Então, por exemplo, se eu tenho uma dimensão específica ali, vai acontecer essas ondas estacionárias nessa direção, e vai acontecer também na outra direção e no teto e piso. Então, se elas são um pouquinho diferentes, essas dimensões, pode ser que eu tenha, então, ondas estacionárias acontecendo simultaneamente em uma parede, na outra e no teto e no piso. Então, eu tenho que observar agora a ocorrência, a densidade de ocorrência, né, dessas ondas estacionárias dentro da sala. E elas, então, para cada ponto de audição, ela vai ter, então, uma amplitude dessa onda, né? Seja para uma primeira frequência, que seria esse primeiro modo, vai ter uma amplitude. Se eu estiver justamente no ponto de nó ali, né, que seria aquele ponto de pressão mais baixa, eu não vou ter essa variação aí de pressão sonora tão grande, né? Então, tem que observar essas questões.